muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, o espaço dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos aposentados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado à grande audiência que temos em todo o estado do Rio Grande do Sul com o nosso Boca, né? A partir de agora você pode entrar em contato conosco, mandar a sua dúvida de direito da Previdência, de direito trabalhista, aqui pelo nosso WhatsApp. Pode ir se comunicando conosco durante o programa. Logo mais, teremos o quadro Dica Trabalhista, com a resposta das demandas trabalhistas. Você pode usar também o nosso e-mail, que está aí na tela. E ao vivo aqui, com o nosso consultor previdenciário, as respostas sobre direito da Previdência. E claro, um tema, a gente sempre separa, né? Um tema que diga respeito às demandas de você, trabalhador, servidor público aposentado. E a gente quer saber hoje. O governo federal até agora não apresentou os cálculos que embasam a PEC 6, a reforma da Previdência. Por quê? Você aí de casa opine, use aí o nosso Facebook, o nosso Instagram, também o WhatsApp e o e-mail para se comunicar conosco. Vou saber dos meus convidados, qual é a opinião deles sobre isso. Presidente da Crédito Correios, Manuel Brum. E aí, por que até o momento, quase terminando a tramitação da PEC lá no Senado, não temos a apresentação desses números que poderiam embasar e calcar, então, o governo de uma forma mais adequada para a análise do texto da reforma da Previdência? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Eu que agradeço por estar aqui no programa, dar um bom dia especial aos empregados dos Correios, né, que estão nos assistindo, estão aí na luta pela não privatização dos Correios. Bom, eu acho que a resposta é simples e a maioria de nós já sabe que eles vão fazer o possível para esconder as intenções deles, né, e os efeitos que essa reforma vai causar. E então, quanto mais tu omitir informações, mais fácil vai ser de enganar a população e as pessoas em geral. Esse é o objetivo. Pois é uma ideia, né? Vamos debater muito ela durante o Boca de hoje. Conosco também, com muita alegria, recebemos o presidente do Sindipetro RS, Fernando Maia. Uma alegria estar com a gente. E quero saber a tua opinião, Maia, sobre esse tema, né? Até agora terminando, já vamos para o segundo turno no Senado. E os cálculos, cadê? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia nossos espectadores, principalmente os petroleiros e petroleiras que nos assistem. Quem esconde sempre tem alguma segunda intenção. E nós entendemos que o motivo principal de esconder é que pode ser que os cálculos que apareçam lá não sejam os de interesse do próprio governo, né? Porque se os cálculos fossem favoráveis ao que eles propõem, certamente eles apresentariam com muita ênfase e com muita propaganda. Então, entendemos que há ali coisas que eles não querem mostrar porque certamente iria contra a política que eles querem implementar com a Previdência. Né? Como diz aquele ditado, né? Quem não deve não teme, né? Mostra tudo, né? E a opinião do nosso especialista? Ah, sim, doutor Luiz Gustavo Ramos, ele já denunciou isso aqui em vários programas. Cadê os cálculos? Eu quero saber, doutor Luiz, por quê? Por que os cálculos não estão aí para a gente debater? O direito da Previdência é baseado muito em números, a gente precisa deles, né? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, presidente Maia, presidente Manuel, nosso telespectador. As contas não apareceram porque as contas não legitimam o discurso do governo, né? Toda a PEC, toda a reforma da Previdência é baseada num suposto déficit do sistema de seguridade social. Só que esse déficit não existe. Se as contas tivessem sido apresentadas, nós poderíamos mostrar perfeitamente para o senhor, para a senhora que nos acompanham hoje, que ao longo da história, o histórico da Seguridade Social é superavitário, de modo que não se justifica uma reforma tão drástica quanto a que está sendo feita nesse momento. E é por isso, meu amigo, é por isso que as contas não aparecem. É verdade, está aí. Tá claro, e vamos debater mais ainda sobre esse importante tema. Para você aí de casa, pode participar pelos nossos canais de interatividade. Vamos com a consultoria? Vamos sim, doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome do CRJ Advogado, vai respondendo para você, sempre colocando o nome e a cidade onde fala. O Eduardo de Porto Alegre diz que tem 50 anos de idade e 34 anos de contribuição. Como ficaria o meu caso? Terei pedágio? Ele diz que é servidor público, doutor Luiz, mas recolhe e contribui para o INSS. Eduardo, como tu não tens 35 anos de contribuição ainda,
tu precisarás cumprir um pequeno pedágio para poder te aposentar. Vai ter uma aposentadoria com fator previdenciário, essa é uma das regras de transição. Mas o pior de tudo, no teu caso, nem é esse pedágio. Veja, a PEC da Previdência, da reforma, ela estabelece que servidores públicos e empregados públicos, como da Petrobras, dos Correios, que se aposentarem depois da reforma da Previdência, terão o contrato de trabalho extinto. E o que é pior, se o contrato de trabalho é extinto pela aposentadoria, ou seja, em decorrência da lei que determina isso, sequer será devida a multa do Fundo de Garantia. Sim. Então imagine, doutor Solano, o prejuízo que os nossos trabalhadores, empregados públicos sofrerão com essa reforma da Previdência. É duplo que está triplo, né? Exatamente. O Luiz, ele diz que quer saber a respeito da insalubridade, porque ele é açougueiro, né, com a reforma da Previdência. Para os homens com 65 anos de idade, teremos que trabalhar até atingir a idade ou fica prevalecendo a lei? Né? A dúvida do seu xará aí, o Luiz. Luiz, a aposentadoria especial com a PEC, ela é praticamente dizimada. Ela continua sendo prevista, mas os requisitos eles serão inatingíveis, porque hoje o cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos se aposenta com 25 anos de atividade, uma aposentadoria integral, 100% da média. A PEC vem e diz o seguinte, não basta mais 25 anos exposto a agentes nocivos, terá que trabalhar até somar determinado número de pontos, 86 pontos como regra. Então o cidadão tem que trabalhar até os 61 anos de idade para ter direito a uma aposentadoria especial. O que, convenhamos, né, não tem a menor razão de ser, porque se o cidadão está sendo aposentado antes, é porque a atividade dele é tão nociva à saúde que justifica uma aposentadoria antecipada. Exigir-se, nesse caso, uma idade mínima, no meu juízo, não tem a menor razão de ser. Aposentadoria especial não é uma benesse, né? Sim. É para salvaguardar a saúde da pessoa, senão a pessoa morre trabalhando. Exatamente. Tanto que o governo e a Procuradoria do INSS defendem que o aposentado com a aposentadoria especial tem que se afastar do trabalho. Exato. Ora, se ele tem que se afastar do trabalho aos 25 anos de trabalho, porque é uma atividade nociva, como exigir uma idade mínima? Uma contradição, né? É uma contradição. Gostou aí das respostas do Dr. Luiz Gustavo, sempre com muita excelência? Aproveita porque ele também está lá na nossa RB, na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Curta aí a nossa RB em FM 94,9 no AM 640. E se você vai fazer uma publicação de direito da Previdência, olha aí a nossa hashtag Boca 30 anos. Completamos mês passado 30 anos de veiculação, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vai nos seguir? Siga agora, não perca tempo, a nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone. Tem as publicações aqui da TV, lá da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo de direito da Previdência, de direito trabalhista e direito dos servidores públicos também. Bom, pessoal, a gente está convidando vocês a refletirem sobre o tema de hoje. Até o momento, não temos o cálculo apresentado pelo governo para basear a reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019. Eu separei um material de um importante economista, Eduardo Moreira, né, economista de renome no Brasil, falando sobre isso, sobre os cálculos na Previdência Social. Olha só o que ele fala para nos instruirmos mais sobre essa importante temática, que é o debate desse domingo aqui no Boca. A PEC original foi feita com uma conta errada no artigo 26. A aposentadoria por tempo de contribuição foi calculada, apresentada pelo governo com contas erradas e a Unicamp fez um trabalho essa semana provando o erro, não consideravam o fator previdenciário. Quando a gente diz que vai economizar R$1 trilhão, é mentira, porque o mesmo R$1 trilhão seguirá sendo arrecadado. A pergunta é, para onde irão esse R$1 trilhão? Porque eu ouço o secretário Marinho falando que precisamos de verba para educação, precisamos de verba para a saúde. Onde está garantido que esse dinheiro vai para a educação e para a saúde? Em qual ponto da Previdência isso está escrito? Onde as pessoas podem ter essa garantia? Eu sempre faço a seguinte provocação: finja que é o senhor senador Cajuru, o senhor senador Humberto Costa, o senhor senador Paim, que tem que dar notícia para uma dessas pessoas pobres que vai deixar de se aposentar. O que o senhor falaria para ele? Olha, estou tirando isso do que você irá receber
E ele vai perguntar, mas eu estou recebendo o que em troca? Não vale falar esperança, porque esperança não enche a barriga de ninguém que é pobre. E para falar educação, para falar saúde, tem que estar escrito em algum lugar. E esse dinheiro que está deixando de ir para a Previdência é um dinheiro que, se não tiver um carimbo, se não tiver um destino, se não tiver um compromisso público, se não tiver escrito em algum lugar, ele vai para pagar os juros que vão 95% para as pessoas mais ricas. Bancos de investimento, fundos de pensão, fundos de investimento e investidores estrangeiros. No ponto, né? No ponto. Um economista, e olha só, gente, ele é oriundo do mercado financeiro. Ele é oriundo do mercado financeiro e vem e relata isso, o presidente Manuel Brum da Crédito Correios, que a gente está denunciando, né? Como assim? Vamos fazer a reforma, mas baseada em quê? Por que tem que mudar, como o doutor Luiz falou há pouco, a aposentadoria especial da forma que está sendo mudada? Cadê o cálculo? O que mostra que essa mudança vai ser positiva, seja para o trabalhador, seja para o Brasil como um todo, né? Aonde estão os cálculos? Olha, o economista, o Eduardo, foi gentil ao dizer que houve erro. Eu já digo que foi uma fraude para enganar as pessoas. Porque se o cálculo é feito por especialistas e é um cálculo que ele não foi feito de forma adequada, em benefício da ideia de fazer a reforma, é para enganar as pessoas. Então, nós estamos sendo enganados. E esse dinheiro, ele não vai para a educação e para a saúde, ele vai para os banqueiros. Bom, se a gente já sabe de tudo isso e sabe também que o Estado, que o Guedes, lá, o ministro, está dizendo que vai diminuir as verbas para os estados e municípios, para os senadores, ele está dizendo, ou vocês votam a favor, ou vocês não vão receber o dinheiro. Sim. Então, cabe a nós, o povo, se manifestar e dizer não para isso. A única maneira de barrar essa barbaridade, essas fraudes, é o povo se manifestando. Presidente Maia, será que também não faltou por parte dos parlamentares, que no final das contas quem está chancelando isso, né? Tanto os deputados, no primeiro momento, agora os senadores, né? A proposta já foi para o segundo turno, né? Recentemente, essa semana, tivemos a aprovação lá no primeiro turno do Senado. Será que não faltou por parte deles, dos políticos, se instruírem mais, exigirem essas contas que até agora não apareceram? Não tenho dúvida, mas também quais os interesses que estão envolvidos aí. A gente viu todo o processo de negociação, quem acompanhou efetivamente o processo de negociação viu que estava em discussão não era a Previdência, e sim como tirar apoio para envio de dinheiro por conta dos deputados. Sim. Essa foi a discussão tirada na Câmara dos Deputados e está sendo no Senado hoje. Então, a discussão consistente, madura, em cima dos problemas da Previdência, não houve. Houve, sim, um interesse em mudar um sistema previdenciário e que, felizmente, vamos dizer assim, não conseguiram fazer passar o sistema de capitalização, né? Infelizmente conseguiram barrar isso, mas os deputados não fizeram a discussão e não buscaram as informações corretas para fazer esse debate. E aí o que acontece? O povo também não se manifestou porque não tinha conhecimento. Né? Claro, então a gente entende que todo esse processo ele correu de forma extremamente apressada, né? Assodada, e que discussão efetiva dos problemas da Previdência não houve, discussão do sistema de suprimento financeiro da Previdência também não houve de forma correta, né? Porque a gente, pelos estudos demonstrados aí por vários economistas, inclusive na CPI do Senado, sim, feita lá da Previdência, ficou demonstrado lá que a Previdência não é deficitária. Então, o que houve foram interesses, ou como dizia o saudoso Brizola, interesses, né, que permearam todo esse debate. Sim, sim. Doutor Luiz, é importante isso, né? A gente citar a CPI da Previdência, que há 2 anos atrás disse, olha, por intermédio de técnicos, né, sem qualquer tipo de questão ideológica, o problema da Previdência é gestão. Logo, se é gestão,
Onde estão os cálculos para demonstrar isso por parte do governo? Eu até fico com medo quando tu me dá a palavra no programa para falar desse assunto, que eu vou acabar com o programa todo falando sobre o tema, né? Mas doutor Solano, é evidente, o governo não quer mostrar as contas. A Seguridade Social não é deficitária e nós não podemos olhar apenas um ano de crise, nós temos que olhar ao longo da história. De 2015 para cá, aí sim nós tivemos problemas nas contas, mas nós vivemos um momento de crise de 2015 para cá. E por que não vamos pegar o histórico dos últimos 10 anos? Ela será superavitária. Claro. O senhor e a senhora que nos ouvem agora, aposentadoria por invalidez, apenas um exemplo. Hoje, a aposentadoria por invalidez, mesmo que não seja decorrente de acidente de trabalho, ela equivale a 100% de uma média contributiva. A reforma da Previdência deixará a aposentadoria por invalidez como regra em 50%. Ora, quando o trabalhador mais precisa do seu benefício, ele vai ter um corte de quase 50% dependendo do tempo de contribuição. A população, doutor Solano, não apoiaria isso se nós tivéssemos mais programas como este. Sim. Mais programas que falassem realmente o que está acontecendo. Mas os espaços que nós temos são limitados. Né? E infelizmente, né, a OAB também aqui do Rio Grande do Sul fez mais de 50 audiências públicas pelo interior do estado tentando demonstrar. Aparentemente isso não foi suficiente porque a reforma está passando. Está passando, infelizmente, né? Vamos com um recado de um dos nossos parceiros? Sim, a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul deixa a mensagem para você. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Visite aí o portal da FEMARGS e veja os melhores cursos para você. E também dê o seu joinha, curta a nossa página lá no Facebook, Programa Boca no Trombone, e você tem muita produção de conteúdo de direito da Previdência, direito do trabalho, notícias, né, nas nossas publicações e os vídeos, né, aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes, tudo isso na nossa página no Facebook. Mais dúvidas, mais questões? A Vera, doutor Luiz, lá de Lajeado, ela tinha feito o pedido em julho agora, tem 60 anos e 15 de trabalho, sendo dos quais... Está meio truncado aqui essa pergunta da Vera, mas ela pergunta em cima de um período que ela trabalhou, né, de 2003 a 2019, e pagou recentemente mais 8 meses, pagou no carnê. Ela quer saber se tem condição de se aposentar, em resumo. Sim, pelo que eu entendi da pergunta, a dona Vera tem 60 anos de idade, então ela já atingiu a idade necessária para se aposentar por idade. E ela refere que tem, e a informação principal é essa, 15 anos de trabalho. Bom, dona Vera, se a senhora tem 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, a senhora já tem direito a se aposentar e tem direito adquirido. A reforma da Previdência não vai lhe atingir nesse ponto. Os pedidos estão demorando um pouco para serem analisados pelo INSS, mas a julgar pelas informações que a senhora nos repassou, a senhora terá o seu benefício deferido. Sem qualquer tipo de restrição. Sem dúvida. Continue mandando as dúvidas de Previdência e Direito do Trabalho aqui pra gente ao longo do programa. E vá lá, vá agora, né? E tá aí, ó, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Lá você tem todos os programas da Band TV, você tem muita produção de conteúdo direto para a internet, tem as perguntas, né? A gente tem um grande número de questões que a gente não consegue responder a todas aqui durante o programa, estão lá no nosso canal no YouTube. Mais dúvidas, mais questões, mas agora de direito trabalhista, chegando aí com os nossos consultores, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas do programa e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a dúvida da Adriana. Ela relata que já possui uma ação judicial trabalhista que está tramitando em 2º grau, em sede de recurso, e o processo dela não movimenta desde fevereiro de 2019. E ela quer saber o prazo para resolver o seu processo, quanto tempo mais vai demorar. Bom, Adriana, essa é uma dúvida muito frequente entre os trabalhadores de quanto tempo demora uma ação judicial trabalhista. E isso depende do rumo, o caminho que o processo tomar, depende do número de recursos que são interpostos pelas partes. Enfim, no seu caso, o ideal é entrar em contato com o seu advogado e ver exatamente a situação do seu processo. Por que ele está parado, sem movimentação, desde fevereiro de 2019.
E se for de seu interesse resolver o processo de uma forma mais rápida, daqui a pouco o ideal é solicitar uma audiência de conciliação em que será oportunizado às partes uma tentativa de acordo e aí sim resolve o processo de uma forma mais rápida. Nós também temos o questionamento da Ana Marques, que relata que trabalha 14 horas por noite sem receber direito algum. Ana, é evidente que a sua situação está irregular. A Constituição Federal estabelece o limite máximo da jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo esse limite ser aumentado para 10 horas diárias, caso tenha algum sistema de banco de horas ou algum regime de compensação horária semanal acordado entre o empregador e o empregado. Então, no seu caso, a senhora tem direito sim a receber horas extras, e se a senhora trabalhar também do período entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, terá direito de receber o adicional noturno. Há também que ser observado no seu caso o direito ao intervalo intrajornada, que é no mínimo 1 hora para repouso e alimentação, e o intervalo interjornada, que é o direito ao trabalhador ter 11 horas de descanso entre um dia de trabalho e outro. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, doutor Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia, do nosso time, né, dos meninos aí, trabalhistas aqui do Boca. Continue mandando as dúvidas pra gente, previdenciárias e trabalhistas. E se comunique com a nossa conta no Twitter em 140 caracteres, @programa Boca, essa é um pouquinho mais curta, um pouquinho diferente, e você manda a sua mensagem, interagimos por lá também. Hoje a gente está debatendo o porquê que o governo federal não apresentou as contas que embasaram, né, a construção aí da PEC 6 de 2019. Será porque favoreceriam sempre e totalmente ao mercado financeiro, presidente Manuel Brum? Eu acredito que sim, mas mesmo o governo não apresentando as contas, foi feita uma CPI, né, da Previdência, e estão aí os economistas explicando e esclarecendo. Então, essas contas até são desnecessárias hoje, porque nós já temos comprovadamente, né, atestado de que essa reforma vai prejudicar o lado mais fraco e vai beneficiar os banqueiros. E na CPI, eles tiraram algumas, digamos assim, soluções sem a reforma. E imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre dividendos, porque os ricos não pagam imposto, é uma coisa incrível, né? Cobrança dos devedores da Previdência. Outra coisa, auditoria dessa dívida que nós pagamos todo ano, a metade do nosso orçamento vai para pagar juros de banco. Bastaria atacar isso aí que ia sobrar dinheiro. Certo. Presidente Maia, e na sua opinião, o senhor acha também que o mercado financeiro tentou fazer esse balizamento? Olha, não apresenta os números, porque do jeito que está vai nos favorecer. A gente teve essa exigência da aprovação da reforma previdenciária, até como baseador da campanha, né, do presidente eleito. Será que foi mais ou menos por aí que foi conduzido todo o processo? Nossa visão, com certeza. Os bancos foram fundamentais nessa intenção do governo. Eles é que elaboraram toda a estrutura. O Paulo Guedes vem no histórico lá do Chile, elaborando o programa da capitalização. Eu costumo falar isso porque ele já vem com um programa muito antigo para isso, pautando isso, né? Então, a presença dele no governo, ela vem com esse foco de defender a atuação dos bancos, e por conta da onde mais tem a possibilidade de tirar dinheiro no Estado brasileiro hoje, da Previdência. Né? Porque é um compromisso da União e que está ali e que afeta basicamente a quem ganha menos. Sim. Né? Sim. Então, é isso que está impactando mais, e eles têm uma visão de que ali, eles metendo a mão nesse dinheiro, eles não vão ter uma reação daqueles que serão afetados, né? E é o que aconteceu infelizmente. É muito engraçado, né, doutor Solano? Lá quando se votou o relatório da CPI lá no Senado, ele foi aprovado. Foi? Ou seja, os senadores... Por grande parte dos senadores que lá estão, né? Exato. Que agora estão votando a favor da reforma da Previdência, que é baseada num suposto déficit da Previdência. Esses mesmos senadores votaram a favor de um relatório que concluiu que não há
déficit na Previdência. Outra contradição. Não dá. Rapidinho, doutor Luiz, antes da gente ir para o nosso intervalo, o Plínio, na consultoria de Previdência, diz que está de laudo há 5 anos e quer saber se pode pedir aposentadoria por invalidez porque os problemas de saúde dele estão se avolumando. Pode, Plínio, mas eu não te aconselharia a fazer isso agora. Espere a próxima perícia, caso o INSS venha te dar a alta do teu auxílio-doença, aí sim ingresse com uma ação postulando a concessão da aposentadoria por invalidez. Mas por enquanto o senhor estiver recebendo auxílio-doença, eu não lhe aconselharia a mexer nessa situação. Perfeito. Siga mandando as dúvidas de Previdência e Direito do Trabalho para a gente e navegue no nosso portal, programa bocanotrombone.com.br, é o site do Boca, onde estão os programas da Rádio Bandeirantes, da Band TV, muita notícia sobre servidor público, trabalhadores, aposentados, tudo isso. Navegue agora lá, né, nesse mais esse canal aqui de comunicação do Boca no Trombone. Tempo para o seu café, para o seu mate, daqui a pouquinho a gente vai retornar para a conclusão final. Afinal de contas, por que o governo federal não apresentou as contas que embasaram a PEC da Previdência? É o que a gente quer saber de você. No Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. De volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela grande audiência que você nos presta em todo o estado do Rio Grande do Sul. É a opinião final, né, sobre o tema de hoje. As contas realmente não apareceram, presidente Manuel Brum? Não apareceram e a gente já colocou aqui por que não apareceram. Bom, essa é a parte deles que querem nos espoliar e explorar. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que reagir. Reagir de forma democrática e pacífica, indo nos atos públicos, se reunindo nos sindicatos, nas cooperativas, nas associações. Falando nós nisso, temos tem ato que agora, reagir. dia 9. Dia 9 de 10, nós vamos, os empregados dos Correios, junto com a cooperativa de crédito, com a AR, com o Sintec, vão fazer um ato colhendo assinaturas contra a privatização dos Correios, dia 9 de 10, no Largo Glênio Pérez. Conclusão do Sindipetro RS sobre essa temática aí, presidente Maia. Como o colega falou aqui, nós não podemos desistir de continuar lutando. Então, o movimento sindical continua a sua pauta na briga contra a reforma da Previdência, né? E vamos tentar aí, de todas as formas, atuar para que se reverta boa parte disso aí, porque o país não acaba com a votação agora, nós vamos continuar brigando para no futuro a gente retomar esse debate. Perfeito. Nosso especialista, doutor Luiz Gustavo Ramos, a conclusão final. Infelizmente, eu acho que a reforma da Previdência vai ser aprovada, né? Agora, no dia seguinte à aprovação da reforma da Previdência, começa uma nova luta, que é ficarmos vigilantes com as possíveis alterações na legislação ordinária, porque a reforma da Previdência, ela abriu a porteira, como se diz lá no interior, e agora o pior ainda está por vir. Pois é. Agradeço muito ao Luiz, eu agradeço. ao Maia, ao Manuel, por mais um Boca no Trombone. Fizemos assim, o encontro está marcado com você no domingo que vem, aqui a partir das 8h30 da manhã, com muito mais debate, consultoria de previdência, de direito do trabalho. E durante a semana a gente vai conversando, Face, Twitter, site, Instagram. Olha, cardápio farto para você curtir os 30 anos do Boca, que está sempre protegendo o seu direito.